Fala, campeão, beleza? Voltamos oficialmente para mais uma aula dessa disciplina sensacional. Meu nome é Matheus Tainan, sou professor de física, ensino essa disciplina maravilhosa. Isso aqui não tem erro não, gente, tem erro não. Isso aqui é incrível, tá? Hoje a gente muda um pouquinho, né, o nosso foco. Nas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre mecânica, né, sobre cinemática. Hoje, para não ficar muito maçante, a gente vamos gravando aqui umas coisas diferentes, umas matérias diferentes, tá? Tudo coisa ali que vai ser extremamente importante para sua aprovação. Falaremos hoje sobre termologia, essa parte que é sensacional, essa parte que é maravilhosa da física. Não que as outras não sejam, né? Tudo na física é maravilhoso, um completa o outro. Então hoje a gente comenta um pouquinho sobre termologia. Vamos falar ali sobre escalas termométricas. É um assunto inicial, um assunto assim que vai acompanhar vocês durante as outras partes da física, beleza? Hoje a gente fala exclusivamente sobre essas três escalas aí, ó. Celsius, Fahrenheit e Kelvin, três grandes físicos, tá? Três pessoas notáveis na área da ciência. Celsius, né? O Celsius é utilizado aí no mundo quase todo, né? Só um paísinho só que usa o Fahrenheit, né? Que é os Estados Unidos. Até um tempo atrás eram alguns outros países que utilizavam, tá? O Fahrenheit, mas aí adotaram o Celsius. Então, atualmente apenas os Estados Unidos que utiliza essa unidade de medida para registrar, né, as suas temperaturas, beleza? O começo da aula de hoje vai ser a dedução da fórmula. Por quê, gente? Quando esse conteúdo vem nos vestibulares, não é muito comum de aparecer ele exclusivo, tá? Sempre vai aparecer, na próxima aula a gente vai falar sobre gases, e aí essas transformações vão precisar acontecer lá, nessas atividades sobre gases. Então, quando cai esse tipo de questão, ele vai pedir normalmente para você criar uma escala nova. A gente vai fazer uma questãozinha aqui hoje sobre isso. Criar sua própria escala, porque como são exercícios simples, né? É um conteúdo relativamente simples, então o pessoal gosta, né, de dar uma complicada na hora de cobrar isso lá no seu vestibular. Então o que a gente vai fazer aqui agora é uma dedução de fórmula. Eu não gosto muito de cobrar a dedução de fórmula dos meus alunos, porque é uma parada que já é um pouco mais avançada, um pouco mais difícil, mas eu gosto de mostrar de onde que veio a fórmula, tá? Às vezes a gente só coloca aqui a fórmula e você só acredita que ela é verdadeira, né? Mas lembre-se que sempre tem um cara por trás, né? Sempre vai ter um físico por trás que dedicou a vida dele para fazer isso aqui, tá? Então vamos aqui na tela, como é que vai ser essa dedução de fórmula? Eu vou usar como referência a água, tá? Que a água, ela é o mais simples, né, da gente fazer isso aqui. A água tem dois pontos, não tem? Volta aqui para mim. Ela tem dois pontos de fusão, um ponto de fusão e um ponto de ebulição, certo? Qual que é o ponto de fusão da água? A água congela a quantos graus? Muito bem, ela congela a 0 grau, quando fala-se de Celsius, certo? E quando é que ela vai ferver? Ela vai ferver a 100 graus Celsius. Esse dia eu estava fazendo uma questão, questãozinha por prazer mesmo, e aí perguntou lá qual que era a temperatura máxima que a água podia chegar. E a gente sabe qual que é? Tudo bem, a temperatura máxima é 100 graus. Por quê? Se tiver a 102 graus, a água vai chegar a 102? Não vai, porque ela já vai ter evaporado, né? Quando você coloca a água lá para ferver na sua panela, na sua casa, quando ela começa a borbulhar, a água, né, o líquido não vai passar de 100, certo? Passou de 100, ela vai começar a evaporar. Beleza? Então, eu vou precisar desses dois pontos aqui, 0 e 100, para a gente começar a nossa análise. Vou fazer aqui, então, como se fosse um termômetrozinho. Esse primeiro aqui é do grau Celsius, tá? Então, a água congela a 0 e ferve a 100 graus. Beleza? E o Fahrenheit? Quando você está assistindo TV... E aí, volta aqui pra mim, quando você está assistindo TV, e aí aparece lá assim, nos Estados Unidos, temporada lá de inverno, tá fazendo, sei lá, 28 graus. Aí você fica até assim, mas inverno, 28 graus, coisa esquisita, né? Por quê? Sabe quantos graus que a água congela na escala Fahrenheit? 32 graus. 32 graus é o ponto de fusão da água, acredita? Então a água lá vai congelar a 32 e vai ferver a 212, tá? Então esses são os pontos de fusão e ebulição na escala Fahrenheit. Diferente, né? Como sempre, eles gostam de ser diferentes. Então,
Essas são os dois pontos de fusão e ebulição da água na escala Fahrenheit, beleza? Essas duas escalas, gente, são escalas que a gente usa no cotidiano, tá? O tempo todo, para eles, né, lá nos Estados Unidos, o tempo todo eles estão em contato com essas temperaturas, tá? Já a nossa terceira escala, a escala Kelvin, chamada de Lord Kelvin, né? É uma escala utilizada só em laboratório. Quando você estiver fazendo física, né, que você vai fazer lá na faculdade, lá nas suas aulas de laboratório, você vai observar que lá a gente só vai utilizar essa escala Kelvin, tá? Porque quando a gente falar de termodinâmica, a lei zero da termodinâmica foi esse cara que escreveu, tá? O Lord Kelvin, só um contexto histórico, né? O professor Luiz está aqui, ele me obrigou a falar essa parte, tá? Ele falou, tem que dizer contexto histórico, então eu vou contar para vocês aqui o contexto histórico do Lord Kelvin. Ele nasceu nesse mundo acadêmico, tá? O pai dele já era professor de universidade, então se você dá uma pesquisada lá, poxa, ele escreveu artigo pra caramba, uns 300 artigos aí vai ter o nome dele. Então ele sempre viveu nesse mundo acadêmico, por isso que ele conseguiu desenvolver essas fórmulas, essas leis dentro da termologia, tá? Então o cara simplesmente nasceu para isso. Inclusive a escala dele foi uma das primeiras a ser criada. Mas por que a gente só colocou ela lá por último? Porque não é uma escala que é comum da gente falar. Por quê? Sabe qual é o ponto de fusão aqui da água? 273. Caramba, hein? 273. E sabe qual que é o ponto de fusão de ebulição? O de ebulição é 373. Beleza? E a nossa escala Kelvin vai ser dada pela letra T maiúsculo, tá? Então tá aí, essas são as nossas três escalas. Vou colocar aqui para vocês. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí vocês observaram, eu sei que vocês observaram que vocês são pessoas espertas. Por que no Kelvin eu não coloquei grau? Você tinha percebido isso, não tinha? Sim, eu sei que sim. Porque eu não posso colocar, tá? É regra, simplesmente regra. No Kelvin não aparece o símbolozinho de grau, tá? Então, isso é regra, a gente só precisa, né, aceitar isso. Por quê, amores? Aqui, inclusive, outra coisa de vestibular, Kelvin não vai ter temperatura negativa. Não tem. Se eu conseguir chegar no 0 Kelvin, é o meu estado absoluto, é a lei zero da termodinâmica. Então, chegou no 0, é a temperatura mínima que eu vou conseguir atingir dentro de uma escala, tá? Apareceu 0, é o mínimo que eu consigo. Consigo abaixo de 0 Kelvin? Não existe, tá? Então, aqui a gente não coloca grau e não admite valores negativos. Beleza? Então, voltando aqui, como é que a gente vai fazer essa dedução de fórmula? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, é como se eu estivesse pegando a mesma temperatura nas três escalas, tá? Então aqui eu vou chamar de grau Celsius, nessa Fahrenheit, grau Fahrenheit, e aqui o T de Kelvin. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as minhas variações. O que é a variação? Final menos inicial, certo? Então vai ficar C menos 0. Quanto que é C menos 0? C. 100 menos 0, 100. Tá entendendo até aqui? Um pouco difícil, né? Dedução de fórmula é isso mesmo, tá? Mas vou falar de novo. A gente pegou aqui a mesma temperatura nas três escalas, né? Pra gente poder comparar. Então, depois que a gente compara, o que eu vou fazer? Minha variação. Eu vou pegar a temperatura em cada escala e fazer a subtração com o ponto de fusão e com o ponto de ebulição. Beleza? Voltamos aqui. Isso aqui, eu não falei que é a mesma temperatura, então é igual, né? Então vai ficar F menos 32... F menos 32 sobre... Quanto que dá, gente? 212 menos 32. Tudo bem, tá esperto, hein? 180. Igual. T menos 273 dividido para 373 menos 273. Já vou colocar aqui o 100 direto, tá? Dos 373 menos 273 também dá 100. É isso. A primeira parte da fórmula é essa, tá? Coloquei aqui os nossos valores. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo para 20, tá? Só para ficar mais fácil, como se a gente estivesse simplificando essa fração. Vou dividir todo mundo por 20, porque é o que dá para fazer, tá? Quanto que dá 100 dividido para 20? 5, né? Então vai ficar C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9 igual T menos 273 também sobre 5. Essa daqui é a nossa fórmula para fazer transformação
de escalas termométricas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu sempre vou usar só duas, tá, gente? Vou pegar de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Celsius. Essas são as transformações que a gente vai precisar fazer, tá? Essa é a fórmula e eu quero só falar um detalhe. Isso aqui cai bastante lá nos nossos vestibulares, tá? Quando ele vai falar para você variação, ele precisa falar especificadamente este nome para vocês? Não, ele não é obrigado a falar esse nome, mas ele pode deixar claro para você. Como que ele deixa isso claro? Se ele estiver falando, por exemplo, de uma temperatura máxima em relação à mínima, o que é máximo menos mínimo? É final menos inicial. Isso é uma variação. O que vai acontecer com a nossa fórmula quando ele deixar claro que é uma variação? Esses números de cima da fórmula vão sumir. Ou seja, vai ficar C sobre 5 igual a F sobre 9 igual a T sobre 5, tá? Essa fórmula aqui é quando ele falar para vocês que é uma variação. Não se preocupa não, pô, isso aqui não é difícil da gente fazer não. Na hora de fazer a atividade você vai ver que fica claro pra gente, né? Você está assistindo as aulas de língua portuguesa, então você está conseguindo interpretar muito melhor, não tá? Tenho certeza que sim, hein? Muito bem. Eu tive um professor na faculdade que falava que física, de 100% da física, 50% é matemática, né? Cálculo. Aqui vocês estão vendo que a gente sempre faz um cálculo ou outro, né? E 40% é português, é interpretar. Vocês perceberam, né? Nas atividades que a gente faz, um contexto maior, a gente tem que ler, tem que entender o que está acontecendo. E só 10% que é física mesmo. O que é essa física? É o que a gente chama de pulo do gato, né? É a fórmula, é uma traduçãozinha, é uma interpretação diferente que a gente faz dentro da física. Então 50% matemática, 40% português e só 10% mesmo que é física. Beleza? Então essa é a nossa fórmulazinha, esse é o jeito que a gente faz para deduzir a fórmula. Isso aqui vai cair nas nossas questões, tá? Fiquem atentos. Vamos fazer a fórmula, tá aqui, acabamos de fazer a fórmula, né? Vamos fazer um exemplo? Bora? Vamos embora. Então é o seguinte, ó, vamos tentar transformar, deixa eu pegar aqui agora, vamos ver aqui, ó, no tempo real, licença, hein? Agora está fazendo 19 graus. Tá meio frio hoje, hein? Está fazendo 19 graus Celsius. Eu quero saber quanto que é essa temperatura nas outras duas escalas. Ou seja, eu quero saber quanto que vale na Fahrenheit e quanto que vale na Kelvin. Vamos fazer? Vamos. Qual que é a fórmula? A fórmula é C sobre 5, Celsius sobre 5, igual Fahrenheit menos 32 sobre 9, vamos colocar aqui na tela para ficar melhor para você enxergar, igual a T menos 273 também sobre 5. Beleza? Essa é a fórmula, certo? Certo. Vamos fazer então primeiro com essas duas aqui. Posso fazer com as três de uma vez, professor? Não posso, tá? Tem que fazer separadamente cada uma delas. Então vai ficar C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9. Qual é a temperatura que está fazendo agora, que a gente comentou? Muito bem, 19. Esse 19 vai no lugar do Celsius. Então vai ficar 19 sobre 5 igual Fahrenheit menos 32 sobre 9. Volta aqui para mim. Como é que faz isso aqui, gente? Muito bom, isso aí, hein? Isso aí. Isso aqui é uma regra de 3, né? Como é que faz a regra de 3? Basta a gente multiplicar cruzado. Quero que a gente observe o seguinte, ó, sempre que tiver Fahrenheit, tem esse menos 32, coloca o parênteses, tá? Isso aqui eu tenho certeza que você já está sabido, né? Que você está assistindo as aulas de matemática. Então, lembre-se de colocar esse parênteses, beleza? Agora então é só multiplicar, vamos voltar aqui para a tela. Quanto que é, gente? 5 vezes F, 5 vezes F, 5F. Menos 5 vezes 32, temos 160, tá? Igual. Agora é só fazer o nosso 19 vezes 9, que dá 171, que é só uma multiplicação básica, tá? Multiplicação tranquila que vocês tenho certeza que você sabe fazer. Esse cara aqui está negativo, como é que ele vai para lá? Vai positivo. Então 5F é igual a 171 mais 160. 171 mais 160, nós temos, vou botar aqui em cima, 5F igual a 331. Esse cara está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, nossa temperatura em Fahrenheit vai ser 331, que dividido 331 dividido para 5, que dá, então, Fahrenheit 66,2
graus. Que loucura, né? O que isso significa, gente? Que agora eu estou experimentando 19 graus Celsius, está frio, e essa mesma temperatura lá nos Estados Unidos equivale a 66,2 graus. Ou seja, para eles, se ele falar, quando você for lá, né, nos Estados Unidos, você vai perceber que se estiver fazendo 65 graus, pô, vai estar frio, hein? Vai estar frio, todo mundo ali de casaquinho, todo mundo lutando contra o frio. Beleza? Vamos fazer agora a transformação para Kelvin. Ó, o Kelvin, gente, em relação a Celsius, ele é bem tranquilo, por quê? Olha só, vou escrever aqui a fórmula para vocês. Celsius sobre 5 igual Kelvin menos 273 também sobre 5. Se eu tenho mesmos denominadores, eu posso cortar. Ou seja, Celsius é menos 273. Celsius e Fahrenheit, desculpa, Celsius e Kelvin, a diferença é só você somar ou subtrair 273. Só isso. Então vamos lá. No lugar do Celsius eu vou colocar quanto? 19, que é o que eu quero descobrir, né? Menos 273. Esse cara aqui está negativo, não tá? Como é que ele vai para lá? Positivo. Então, T é igual a 273 mais 19. Quanto é que dá isso, gente? Vamos fazer aqui? 273 mais 19. Quanto é que é? 9 mais 3, 12, né? Vai 1. 7 mais 1, 8 mais 1, 9. Ou seja, T é igual a 292 Kelvin. Posso colocar grau? Não posso. Não posso. Kelvin é o único que não pode. Beleza? Então tá aí. Se for para transformar então de Celsius para Kelvin, basta você somar 273 com esse valor e tá tudo feito. E se fosse o contrário, professor? É só subtrair. Beleza? Tá aí nosso exemplo, exemplo lindo, incrível. Vamos tentar? Ó, exercício na tela para você. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingido o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar quais valores? Acabamos de fazer, né? Acabamos de fazer aqui o nosso exemplo. Então ele falou que a gente tem aqui uma temperatura. Deixa eu colocar aqui para vocês, um marca-texto. A nossa temperatura aqui é 45, certo? E ele pediu para a gente transformar em Kelvin e em Fahrenheit. Vamos lá, vamos tentar? Vou começar fazendo a escala Fahrenheit, né? Que costuma ser a mais difícil. 45, eu vou colocar aqui passo a passo, né? Para a gente não se perder. Vamos lá. Qual que é a fórmula então, gente? Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Qual que é a escala Celsius que a gente descobriu aqui, que a gente achou? 45. Então vai ficar 45 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Beleza. Professor, eu posso dividir esse 45 para 5? Pode. Tudo bem. 45, esse aqui, tá? Posso dividir essa fração? Posso. 45 dividido para 5 dá 9, que é igual a F menos 32 também sobre 9. Então menos aqui, mais bonitinho. Beleza, e agora, o que a gente faz aqui? Basta jogar para lá, né? Esse cara aqui está dividindo, vai para lá como? Vai para lá multiplicando, né? Quanto que é, gente? 9 vezes 9? 9 vezes 9 dá 81, igual a F menos 32. Esse cara tá negativo, vai para o outro lado positivo. Então, F é igual a 81 mais 32. Quanto que dá 81 mais 32, gente? Tudo bem, 113 graus. Essa aqui é a nossa... Volta aqui para mim. Essa é a nossa escala em Fahrenheit. Ou seja, já posso eliminar quem aqui, gente? Ó, letra C, letra D e letra E já está eliminado, tá? Só ficamos com letra A e B. Agora basta a gente fazer a transformação para Kelvin. Então vamos lá, ó. Celsius sobre 5 é igual, na tela aí para vocês, T menos 273 para 5 também. 5 com 5 a gente corta, então tem o Celsius que é igual a T menos 273. A temperatura em Celsius é 45, igual T menos 273. Esse cara passa para lá positivo, então T é igual a 273 mais 45. Quanto que dá, gente? 273 mais 45, 318 Kelvin.
Tem opção pra gente marcar? Muito bom. Letra B, né? Letra B, 318 Kelvin e 113 graus Fahrenheit. Beleza? Tranquilo? Essa foi de boa, né? Essa foi até fácil. Então vamos lá. Próxima questão. Questãozinha interessantíssima, tá? Essa questão, nem vamos à fórmula, hein? Olha lá, ó, tá na tela. Um experimento no laboratório, um aluno decidiu observar a variação de temperatura em relação ao comprimento de uma coluna de mercúrio no interior de 2 termômetros, tá? Faltou ali o termômetro. Então, tá aí esses 2 termômetros, o primeiro e o segundo. Um são 16 centímetros, o outro são 24 centímetros. Sabendo que o mercúrio é sensível ao calor e a temperatura marcada no termômetro é proporcional ao deslocamento do fluido no tubo, qual a temperatura do termômetro 1 em graus Celsius, sabendo que o termômetro 2 marca 48 centímetros. E aí, meus queridos, e aí, o que a gente pode fazer aqui para descobrir essa questão? Volta aqui pra mim. Você falou regra de 3, não falou? Caraca, que orgulho, hein? Que orgulho. Muito bem, regra de 3. É só a gente fazer aqui as nossas proporções. Ele falou, né, que é proporcional. Tenho certeza que você assistiu isso na aula de matemática, então a gente sabe montar essas proporções. No meu segundo termômetro, eu tenho 24 centímetros. E esses 24 centímetros, gente, equivalem a quantos graus? Tudo bem. 48 graus. Então vai ficar aqui 48 graus. Igual, vou botar aqui na tela para ficar melhor para vocês. Quanto que é o outro termômetro? O outro termômetro está na marca do 16 e a temperatura é o que eu quero descobrir. Conta de preguiçoso, gente. 24 e 48 são múltiplos, né? Ou seja, eu vou simplificar todo mundo por 24, tá? Lembrando, quando a gente trabalha com fração, volta aqui para mim. Tudo que você faz em cima de uma fração, você é obrigado a fazer embaixo também, tá? Se eu estou dividindo por 24 em cima, eu tenho que dividir por 24 embaixo também, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? 24 dividido para 24 dá 1. 48 dividido para 24 dá 2, né? Muito bem. Igual a 16 sobre x. Aqui é só multiplicar cruzado. 1 vezes x. Tudo bem, x. Quanto que é 2 vezes 16, gente? 2 vezes 16, 32 graus Celsius. Qual que é a opção que a gente tem para marcar? Muito bem, letra B. Fácil demais, hein? Nossa, essa aqui foi, ó, show de bola, tranquila, sem precisar de fazer coisas muito mirabolantes, certo? Questão 2, letra B. Próxima questão, exercício 3, na tela aí para vocês. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 a 10 correspondem respectivamente a 37 e 40. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente. O que eu preciso que a gente entenda aqui, pessoas? Se ele falou que é aproximadamente, vou botar aqui com marca-texto para vocês. Se ele diz que é aproximadamente, isso significa que não vai dar um valor exato, tá? Vai dar um valor esquisito mesmo, vai dar um valor com vírgula. Tá? E então, esse é o tipo de questão que eu vou fazer pra vocês, que é o que mais cai em vestibular, tá? Enem, né? Qualquer tipo de vestibular. Porque é uma questão simples, né? De escalas termométricas, porém você tem que criar sua própria escala, e isso daqui costuma ser um pouco difícil. O que a gente vai fazer aqui? Lembra quando a gente fez o comecinho da aula, da nossa dedução de fórmula? Vamos fazer aqui? Então, como é que vai ser aqui, ó? Na minha primeira escala, eu tenho os valores de 0 até 10. Então aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 10. Que correspondem a 37 e 40, né? Então tá aqui, ó. 37 e aqui tá o nosso 40. Lembra o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Tudo bem. Pega aqui a mesma temperatura. Gente, vou chamar essa temperatura de x, tá? Se você quiser chamar de outra coisa, fica à vontade. Vou chamar de x porque é o mais convencional. O que a gente faz agora? X menos 0 dá x, né? Sobre 10 menos 0, 10. Igual, aqui, x menos 37, dividido para 40 menos 37, que dá 3. Tudo bem até aqui? O que aconteceu, gente? Peguei aqui as minhas escalas, uma vai de 0 a 10, a outra de 37 até 40.
Ele fala, ó, ele pediu pra gente, na verdade, ó, vou até colocar aqui pra vocês, gente, a temperatura de mesmo valor. Foi por isso que eu coloquei aqui pra vocês X e X, tá? X e X porque tem que ser a mesma temperatura. Beleza? E aqui, o que a gente faz agora, gente? Isso aí, vocês estão sabidos, hein? Só multiplicar cruzado. 3 vezes X dá quanto? Tá aqui em cima pra vocês. 3x igual. Se tem sinal de mais ou menos, parênteses, né? 10 vezes x, 10x. Menos. 37 vezes 10. 10 vezes 37, na verdade. Vai ficar 370. Vou colocar aqui na tela pra vocês. Tá aí, ó. 3x igual a 10 menos 370. E agora, gente, o que nós faremos? Só passar pro outro lado, né? Passa pro outro lado. Esse cara aqui passa pro outro lado. Então vai ficar 3x menos 10x igual a menos 370. Quanto que dá 3x menos 10x, gente? 3x menos 10x dá menos 7x, igual a menos 370. Por que eu estou falando de sinal, gente, com vocês? Porque se vocês observarem as questões, tem algumas que estão negativas, tá? Então fique esperto aí com relação aos sinais. Beleza? Tá multiplicando, vai para lá como? Dividindo. Então a gente tem que x é igual a menos 370 dividido para menos 7. Quanto que é, gente, menos com menos? Menos com menos dá mais. Muito bem. Então a gente já sabe que o nosso valor aqui vai ser positivo. 370 dividido para 7, nós teremos 52,85 graus. Tá aí a nossa resposta. Volta aqui para mim. 52,85. Deu um valor exato, gente? Não deu valor exato. Mas o que a questão falou pra gente? Aproximadamente. Isso aqui é aproximadamente igual a quanto? 52,9 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Isso aí. Fácil demais, né, gente? Próxima, última questãozinha de hoje. Essa daqui é extremamente interessante, tá? Essa aqui é uma questão do ITA, né? Do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Provas extremamente difíceis, mas olha só o que eu trouxe ela pra vocês, na tela. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença, ó, vou até botar aqui para vocês colorido, a diferença entre máxima temperatura e a mínima temperatura foi de 60 graus Celsius. Quente, né? 60 graus Celsius é meio quente. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Vamos lá, gente. Deu para entender o que aconteceu aqui? Ele deixou bem claro que aqui trata-se de uma variação, tá? Eu estou falando de coisas finais menos inicial, máxima e mínima, pediu uma diferença. O que vai acontecer com a nossa fórmula? Muito bem, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Se está falando sobre diferenças, né, sobre máximo e mínimo, eu não vou ter esse 32, tá? Então a minha fórmula vai ficar, vou colocar aqui para vocês, C sobre 5 igual a F sobre 9. Qual que é a temperatura lá no Celsius? 60, né? 60 sobre 5 é igual a F sobre 9. Professor, posso dividir 60 para 5? Posso dividir. 60 dividido para 5 dá 12, né? Tudo bem. Sobre 9. O que a gente faz agora? Tá dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, minha temperatura vai ser 12 vezes 9. Quanto que é 9 vezes 2? 18, né? Vai 1. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10. Então nós temos 108 graus. Letra A de acertei. Muito bem, só isso. Queria colocar essa questão para vocês só porque fala sobre máximo e mínimo, fala sobre variação. E sempre que acontecer variação, esse número de cima vai sumir da nossa fórmula. Beleza, gente? Tranquilo? Essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sei que a gente tá difícil, tá maçante, mas eu sei que você vai conseguir. Até porque nós temos um foco, né? Construir vencedores. Beleza? Gente, muito obrigado, um abraço. Te espero na próxima aula. Tchau!